Estamos aqui em mais um giro de notícias do Jurisrend, trazendo para vocês as novidades, desta vez mais focados nas cortes superiores do Brasil, que estão, assim, a pino, resolveram pegar o feriado de 7 de setembro para trabalhar e fazer valer a pena o Pacto Federativo. Vamos lá, então, Matheus, o que teve de bom? Hoje nós vamos começar o nosso giro trazendo a primeira condenação daqueles atos de 8 de janeiro que aconteceram em Brasília. Então, um dos envolvidos, né, no ocorrido, o STF já começou, né, essa semana, essa meia quinzena do mês, decretando e reconhecendo a pena de 17 anos de prisão de um dos envolvidos, além de indenização de 30 milhões de reais a ser dividido, claro, entre todo mundo. Esse voto também foi prevalecido pelo ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que houve claramente uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Então, a gente já começou, né, com o STF pegando fogo com essa notícia. O Xandão tá a pino, assim, ele adora esse assunto. Acho que ele fica vibrando na casa dele quando ele vê que ele vai votar. E você fala, gente, é hoje. Hoje que eu Com vou pôr meu certeza. diploma à prova, minha nomeação à prova. O Temer vai ficar orgulhoso. O Temer, na verdade, deve estar morrendo, preocupado com o dele, mas tudo bem. E outro aí que também está fazendo bastante coisa, aproveitando seus últimos dias de cadeira no STF, é a Rosa Weber, que chamou aí, que Verdade. pautou a descriminalização do aborto até a 12ª semana. É uma pauta bastante polêmica. Muita gente achou que ela não ia mexer nesse vespeiro antes da saída, mas que sim, é preciso ser discutido. É preciso lembrar que descriminalização não é a mesma coisa que legalização. Isso serve para variados assuntos onde esse tema, né, essa divergência aí precisa ser ressaltada. A ideia da votação da descriminalização do aborto é reconhecer mesmo a questão como uma questão de saúde pública e evitar a punição criminal para abortos praticados ali dentro das condições a serem estabelecidas pelo voto. Isso causou um certo alvoroço ali na Câmara, né, no Poder Legislativo, especialmente porque há uma bancada conservadora muito forte que entende que este assunto, assim como outros assuntos que hoje estão com o STF, como é, por exemplo, a questão do marco temporal, não são assuntos para o Poder Judiciário, mas sim para o Poder Legislativo. Há ali, de fato, uma certa área de convergência em que você fica nessa dúvida de quem pode, quem não pode. Mas é super importante ver que essa pauta volta para frente, né? Ela volta ali a assumir uma posição de destaque nas duas, né, nas duas esferas. Aí fico mais ansiosa pela decisão do STF, porque o Poder Legislativo consegue ser mais surpreendente ainda que cabeça de juiz. Mas vamos ver no que vai dar, como é que isso vai ser. É fruto aí de uma movimentação da sociedade civil, especialmente das organizações que trabalham com mulheres, de uma forma bastante forte, de uma forma bastante persistente. Vamos ver no que vai dar. E a Rosinha está completando aí seus últimos dias de cadeira da STF e começa, né, Verdade. essa discussão aí pelo preenchimento da sua vaga. O presidente já escolheu ali, né, o ocupante da vaga. Ele tem 2 vagas, né, para preencher durante esse mandato, as 2 logo no primeiro ano de mandato, então são 2 decisões grandes para serem tomadas aí logo nesse primeiro momento. Ele já tomou uma, já indicou o Zanin, que foi uma coisa meio complicada. Temos aí essa segunda vaga e há também uma pressão muito forte da sociedade civil, dos movimentos sociais, especialmente até das organizações de magistrados, de advogados. O OAB São Paulo está super ativa aí para que essa vaga seja ocupada por uma mulher, e não só por uma mulher qualquer, uma mulher preta. Afinal de contas, a gente nunca teve, né, uma mulher preta ocupando um cargo desse. Eu ouso dizer, na verdade, que a gente nunca teve uma mulher preta ocupando um cargo de presidência de qualquer tribunal de justiça, né? Não Verdade. só das cortes superiores, mas de qualquer tribunal de justiça. O Tribunal de São Paulo, por exemplo, é um tribunal super antigo, acho que o mais antigo da federação, e nunca teve uma mulher na presidência. Imagine uma mulher preta, menos ainda, né? Então, tá na hora, é preciso, aguardemos e vamos torcer para o Lula acertar a indicação dessa vez. Vamos mesmo. Neste paralelo também, um pouquinho, né, no prédio vizinho, né, o STJ também trouxe alguns assuntos polêmicos, né, Nath? Acerca do salvo-conduto, você chegou a ver? Sim, o STJ decidiu aí no último dia 14, né, pelo salvo-conduto para aqueles que cultivam maconha com fins medicinais, né? Então, na verdade, não é cultivar a maconha, o cara não vai enrolar um baseado e vai ficar fumando no sofá da sala. É para usar o óleo, na verdade, o canabidol, que inclusive já é reconhecido pela Anvisa como um tratamento terapêutico com excelentes resultados.
Então já está, na verdade, é uma confirmação de precedente, né? O STJ já decidiu assim umas outras 2 vezes e decide vai mais uma vez agora em setembro, confirmando a possibilidade de produção vamos dizer assim, da maconha para fins medicinais. É uma discussão que também está super em voga. Aqui no estado de São Paulo, ela ganhou mais força ontem com o Suplicy vindo aí dizendo que teve um diagnóstico de Parkinson recentemente, né? Na verdade, no final do ano passado, já está quase um ano, e que está fazendo uso do canabidol como tratamento. Tem várias doenças que têm excelentes resultados com o canabidol, mas a gente ainda sofre muito do preconceito por conta da origem, né, do óleo que vem ali de uma planta que é tida como uma droga ilícita, e também porque os estudos ainda são, os estudos médicos, mesmo os estudos acadêmicos, ainda são um pouco restritos, também porque não deve ser fácil você peitar uma banca de médico para defender maconha. Você pode peitar uma banca de médico para defender gente pelada na quadra, mas para defender maconha é complicado, né? É verdade. O STJ também, ainda no finzinho de agosto, ele teve a redação lá na primeira sessão, né, do STJ, que trata especificamente de direitos públicos, trouxe pela primeira vez um enunciado favorável, não é o melhor dos mundos, né, pela forma como foi construído, é claro, mas trouxe por analogia um enunciado muito importante também para a comunidade indígena. Então, a primeira sessão trouxe a súmula 657, que trata que, uma vez que atendidos os requisitos enquanto segurado especial pelo regime geral da Previdência Social, e do período de carência, evidentemente, a indígena menor de 16 anos faz aí jus a salário maternidade. Essa também é um certo avanço em relação à conquista do direito desse segmento social, só que, mais uma vez, não é um direito pensado especificamente para o indígena, neste caso para a indígena, porque ele pega emprestado as regras do segurado especial, que da sua grande maioria é aquele trabalhador rural que exerce atividade de forma individual ou no regime de economia familiar. Então, na verdade, não se projetou especificamente essa preocupação com a licença maternidade da indígena, por ser talvez uma pessoa de 16 anos que esteja gestante, né? Mas foi mais porque é parecido com a economia familiar do trabalhador rural. Então, assim, é aquele verniz de progresso que a gente gosta, mas poderia ser uma coisa muito mais estruturada, né? Muito mais bem elaborada do que foi dessa forma, mas a gente tem que reconhecer que, de certo modo, também há uma conquista para preservar também a integridade desse segmento social, que já é preocupante pela idade, mas mais ainda preocupante por ser, né, indígena, que tem sempre olhares em últimos planos, né, no STJ, STF, a gente acompanhou aqui no canal também o marco temporal, então são sempre assuntos que são tangenciais, infelizmente. Sim, verdade, né? Mas bem como você falou, é um verniz de avanço, mas é bom ver que pelo menos a gente voltou a pegar o pincel, né? Porque Exato. depois de muito tempo sem nem esse segmento ser totalmente ignorado, voltou a ser pauta de questões previdenciárias, de questões, né, de ambientais, já conseguimos aí, né? Estamos hoje com um cenário até que bastante, não vou dizer favorável, mas acalantador ali no STF com relação ao marco temporal. Vamos torcer para que isso se mantenha e para que o Poder Legislativo não dê, né, um vrá mágico aí, mas é bom ver que isso volta a ser preocupação, né? Então, vamos tentar manter o otimismo. Com certeza, sempre. Eu acho que essas foram as nossas principais notícias de hoje, né, Nath? Exatamente. Então, esse foi o nosso giro de notícias para setembro, focado um pouco mais aí nas cortes, e manteremos vocês informados tanto da vaga da Rosinha como dos outros andamentos. Isso Gente, aí. boa tarde, bons estudos. Isso aí. Boa tarde, bons estudos, foi um prazer. Prazer foi meu. Tchau, Matheus. Tchau.